Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago para vocês essa linda frasqueira, gente, que também pode ser utilizada como bolsa, tá? Lançamento lá da loja Matilda, que é o kit bag frasqueira, esse kit maravilhoso, gente. Olha para vocês verem, vem com a parte de cima com a alça, o fundo, a parte aqui do cursor e o espetáculo do acrílico espelhado que a gente coloca na tampa, gente. Olha para vocês verem, muito legal. Então ficou uma frasqueira super espaçosa, gente, como falei para vocês. É só adicionar uma alça aqui, gente, nos próprios quadros aqui da alça de mão para utilizar como bolsa, tá? Porque vai ficar super legal. Hoje é o lançamento, tá? Dia 21/10 é o lançamento desse kit bag frasqueira. Então, está com preço promocional lá no site. E utilizando o meu cupom, que é na NH, vocês vão ter mais 5% de desconto para comprar esse kit maravilhoso e também comprar o fio para vocês utilizarem nesse tutorial, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente utilizou bem pouquinho o fio de poliéster, eu utilizei somente 20 gramas. E o fio de malha ainda sobrou quase 30 gramas de fio, tá bom? Então, vocês vão conseguir fazer a frasqueira de vocês todinha e ainda vai sobrar fio. Deixa eu tirar as medidas para vocês verem já, aproveitarem. Essa daqui ficou com 20 centímetros de altura e a base ficou com 22 centímetros de comprimento por quase 11 centímetros aqui, alguns milímetros para dar 11 centímetros de largura, tá? Eu tenho também essas outras duas versões que eu mostrei para vocês no decorrer da aula, que eu aumentei aqui a quantidade de carreiras de ponto baixo centrado. Essa aqui é na cor bege. E também essa daqui que eu fiz um pouquinho mais baixinha, que é na cor preta, gente. Olha para vocês verem que lindeza. Todos com o kit de lançamento lá da loja Matilda, o kit bag frasqueira, gente. E com um detalhe muito legal, que é essa mistura, gente, do fio de malha com o fio de poliéster, tá? Fica muito legal. Fica aí com essa variação de textura que combina super. Muito linda. Eu tô muito feliz de participar desse lançamento lá da loja Matilda, gente. Quero agradecer mais uma vez a Carol e a Cris por confiarem no meu trabalho, pra gente participar aí desse lançamento. Também a minha amiga Tata, a Fios Tatos, também está com a gente aí nesse lançamento, então tô muito feliz. Eu espero muito que vocês gostem desse tutorial, tá bom? Tutorial muito detalhado, ele ficou um tutorial bem longo, tá, gente? Beirando quase as 2 horas. Então eu já quero pedir pra vocês deixarem um like de vocês e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Compartilhar esse tutorial com as suas amigas crocheteiras e também ativar o sininho de notificações, tá bom? Que isso ajuda muito a gente e é a forma que vocês têm de nos ajudar e a gente entender também que vocês estão gostando desses tutoriais, tá? Então, não é complicado, a gente já deixa o like aqui bem rapidinho já no início, já pra gente saber que vocês estão gostando, tá? Então, ficou uma frasqueira super espaçosa, gente, com todos esses detalhes. Então, tem vários detalhes, então por isso que eu expliquei bem detalhadamente para vocês. Lembrando para você que já é um nível mais avançado, é só clicar aqui no botãozinho de configurações e acelerar o vídeo. Caso você seja iniciante e tenha um pouquinho mais de dificuldade, é só também deixar o vídeo um pouquinho mais lento para vocês conseguirem entender tudo. Se tiver dúvida também é só comentar aqui embaixo, tá? Que eu ajudo todas vocês. Comenta aqui embaixo também um coraçãozinho, de onde você está falando, porque daí isso vai me ajudar também muito, tá bom? Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natália, eu espero muito que você fique comigo no canal da Sem Crochê. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais que eu postar por aqui. Se você puder, torne-se membro aqui do canal. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito Seja Membro. Clicando nele, você vai ser redirecionado para a página do Clube Fio a Fio. Lá eu posto 2 aulas mensais inéditas, que eu não hypando esse vídeo. E também assistindo os anúncios, isso já me ajuda e me incentiva cada vez mais a trazer tutoriais gratuitos para vocês, tá bom? Então bora pra aula! Então vamos lá, meus amores, para os materiais que vamos utilizar na nossa aula de hoje, gente. Com esse lançamento maravilhoso lá da loja Matilda. Então, para começar, já vou deixar aqui para vocês todos os materiais que vamos utilizar lá da loja Matilda e também o cupomzinho aqui na tela, que é na NAH, para vocês terem 5% de desconto nesse lançamento. Então, corre que vai ter o valor promocional e usando o cupom vocês vão ter mais 5% de desconto, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo fio, que vocês também vão encontrar na loja Matilda. Eu vou utilizar 2 tipos de fio, tá bom? Para começar, vou utilizar o fio de malha
Esse aqui é o de 25 milímetros. É um fio de malha extra premium da Fisher. Ele tem 140 metros, mas a gente não vai utilizar um rolo completo, tá? E a cor é a cor ocre, tá bom? Uma cor muito linda. E pra gente misturar aí as texturas, eu vou utilizar também um fio de poliéster mais fininho. Eu vou utilizar o poly também da Fisher, e esse é o de 3 milímetros. E a cor é a cor bege, inclusive foi essa cor que eu utilizei na bolsa Elisa. Olha pra vocês verem essa combinação maravilhosa. Então, a gente vai combinar as texturas e também as espessuras, tá? Porque não são espessuras parecidas, mas vai ficar um charme maravilhoso aí pra vocês verem como o crochê é maravilhoso, é livre pra vocês poderem utilizar aí a imaginação de vocês. Então, eu vou utilizar esses dois fiozinhos. Caso você não queira utilizar o fio de poliéster, vocês podem fazer esse processo todo com o fio de malha, mas eu sugiro vocês testarem porque fica um resultado maravilhoso, tá? Então, vamos lá agora pro kit, que eu tenho certeza que vocês querem conhecer mais de perto, que é o kit bag frasqueira, tá? Esse kit é composto pelo fundo, olha pra vocês verem, esse daqui é o no caramelo, mas são 9 cores disponíveis. Ó, então, temos o fundo, a parte do cursor, olha, gente, esses cursores, que lindo! Lembrando que todos os acessórios em metais da loja Matilda têm um tratamento especial que é muito resistente para oxidação, tá? Então, vai trazer uma proteção a mais para sua peça. Então, ó, são 2, que vai ajudar muito na abertura da sua bag, ou se você resolver deixar ela como bolsa também, tá? Porque vocês podem deixar, dá pra usar dos dois jeitos, né? Ou frasqueira ou bolsa, olha pra vocês verem. A parte superior, que tem o mesmo tamanho da base, tem a alcinha de mão aqui toda pespontada, igual o zíper, olha pra vocês verem, com as ferragens no dourado, muito bonita. Olha os detalhes. E aqui, gente, esse aqui eu achei maravilhoso demais, que é um acrílico espelhado que a gente vai crochetar junto aqui com a parte superior, tá? Pra sua cliente, quando abrir, já tem um espelhinho ali disponível pra utilizar pra retocar a maquiagem. Eu achei maravilhoso. Vem com a película protetora aqui, tá? Ó, deixa eu ver se eu consigo tirar uma pontinha aqui pra vocês verem. Olha pra vocês verem, é um acrílico espelhado. Oi! Gente, é muito legal. Esse daqui eu achei que vai dar um charme maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E provavelmente quando vocês verem ela pronta, vocês vão falar, não, dá pra usar como bolsa, que foi o que eu falei. Quando eu terminei, eu falei, gente, isso daqui tem que ser uma bolsa também, não só frasqueira. Mas o kit da frasqueira, a bag frasqueira, é esse daqui, tá bom? Caso você queira adicionar uma alça, você tem que comprar essa alça à parte, tá? Avulsa. Mas eu achei muito legal essa opção. Lembrando, como eu já falei pra vocês, corre lá no site, porque hoje é o lançamento desse kit bag frasqueira, então ele tá com valor promocional, e utilizando meu cupom na NH, vocês vão ter mais 5% de desconto, tá? Então já aproveita para comprar tanto o kit, que é lançamento, quanto também os fios para vocês fazerem aí a frasqueira de vocês, que vocês vão se apaixonar, tá bom? Então esses são os materiais que a gente vai utilizar lá da loja Matilda, certo? Então agora vamos para os materiais adicionais que a gente vai utilizar. Eu vou utilizar, meus amores, 2 agulhas. Eu já vou explicar pra vocês o porquê. Então, eu vou utilizar a minha agulha número 6, inclusive vou deixar pra vocês o link aqui na descrição, que é a agulha número 6, né, da Fios Kiki, agulha Unique, maravilhosa, gente. Ela tem a mesma qualidade das agulhas ergonômicas gringas, tá? Mas com preço super acessível, que é de menos de R$30, tá? Vou deixar o link pra vocês na descrição. E eu vou utilizar uma agulha 6,5, tá? Por quê? Porque como a gente vai variar os pontos, eu achei, nos meus testes, né, ficou bem melhor utilizando uma agulha um pouquinho maior, tá? Então, a agulha número 6 vai ser para trabalhar na parte da montana com o ponto baixo, e essa agulha maior vai ser pra gente fazer o nosso ponto onda, tá? Caso você chegue aí na hora que for fazer o ponto onda e você ache necessário aumentar essa agulha, não tem problema, é só aumentar, tá? E eu vou mostrar tudo bem certinho pra vocês. Também vamos precisar de tesoura, fita métrica, cola para arremate e também um isqueiro, tá? Lembrando que o fio de poliéster a gente precisa do isqueiro para fazer o arremate,
tá bom? E também os marcadores que eu quero mostrar pra vocês tudo bem certinho a nossa base, tá? Então, bora pra aula. Então, meus amores, vamos dar início ao nosso trabalho, tá? Vamos começar aqui pela nossa base. Ó, essa aqui não é a parte superior, mas já vou adiantar pra vocês que o mesmo processo que a gente fizer aqui na base, a gente vai fazer na tampa, tá bom? A única diferença é que na tampa a gente vai arrematar só na parte dos pontos baixos centrados, e aqui na base a gente vai continuar subindo, mas a quantidade de pontos tem que ser exatamente a mesma. Outra coisa muito importante, para fazer aquele padrão de ondinhas, precisamos de múltiplos de 6, tá certo? Então, caso você esteja utilizando o fio mais fino ou mais grosso, tenha isso em mente. Eu vou fazer um padrão aqui que vai dar certinho a quantidade de pontos, tá? Para ser múltiplo de 6. E lembrando, como eu falei para vocês, a mesma quantidade de pontos, a mesma forma que vocês fazem na base, tem que fazer na parte superior, na tampa, porque senão não vai dar certo, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui a minha agulha e o meu fiozinho, tá? Ó. Vou deixar aqui uma pontinha, sempre tensionando muito bem, tá certo? E vou iniciar o meu processo aqui na parte central mesmo da base, tá? Outra coisa muito legal, gente, um detalhe muito importante que eu sempre gosto de frisar aqui pra vocês é que os acessórios de montana da loja Matilda não precisam de limpeza, tá? Eles já vêm todos bem limpinhos e economiza aí um trabalhinho pra gente, né? Então, eu laço aqui o meu fio depois dessa parte que eu deixei sobrando, tá? Vou até deixar um pedacinho um pouquinho menor aqui, tá certo? Ó. E agora eu vou fazer pontos baixíssimos. Venho no próximo buraquinho, laço um ponto baixíssimo. Esse primeiro sempre fica mais soltinho. Venho no próximo, laço um ponto baixíssimo. No próximo, laço mais um ponto baixíssimo. No próximo laço, mais um ponto baixíssimo. Aqui é só ponto sobre ponto, tá? Não vai modificar nada aqui nessa parte. A gente só vai fazer um ponto baixíssimo para cada buraquinho. Quando eu chegar aqui no meu último buraquinho, eu venho mostrar pra vocês como que a gente vai trabalhar nele. Então, meus amores, dei toda a volta aqui fazendo os pontos baixíssimos, tá? E cheguei aqui no meu último buraquinho. Aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e fazer um ponto baixíssimo. Deixa eu só dar uma dica pra vocês, caso vocês tenham olhado aqui e falado, nossa, nada do céu, eu acho que eu deixei pouco fio. Se você for fazer aqui o último pontinho e falar, achou que eu fiz pouco, deixei pouco fio pra fazer o arremate, vou desmanchar tudo. Não precisa, meu amor. Você vai fazer o seguinte, você vai desmanchar aqui, ó. Ó, eu tô puxando esse último pontinho, vai sair a pontinha aqui e eu puxo esse pontinho aqui, esse fiozinho pra trás. Caso você precise, é só você fazer esse mesmo processo até ter uma quantidade que você acha bacana aqui, não precisa desmanchar, tá? Então, vamos lá. Venho aqui, faço o meu penúltimo ponto baixíssimo. E o meu último, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fiozinho que a gente deixou sobrando, tá? Então, por isso que a gente não pode deixar pouco. Eu entro nesse meu último buraquinho e pego esse fiozinho. Ajusto bem aqui o primeiro, tá? Antes, laço e faço o meu último ponto baixíssimo. Agora, eu vou puxar tudo aqui pra cima, tá? Puxei tudo aqui pra cima e eu vou vir nesse primeiro pontinho baixíssimo e passo por baixo dessas duas alcinhas, ó. Passei por baixo dessas duas alcinhas, laço essa tirinha e trago aqui pra trás, certo? E agora, eu volto essa pontinha aqui pra baixo, ó. Bem no meio, de onde já está saindo esse meu fiozinho. E eu volto aqui, ó. Trouxe aqui pra baixo. Ajusto bem. Aqui, você puxa aqui o fio do rolo. Também ajusta esse último pontinho. Ó. Qualquer coisa você pode tensionar bem esse fio, gente, pra não ficar aparecendo essa rebarbinha aqui, tá? Ó. E eu faço o mesmo processo. Laço, trago aqui pra trás. E fica assim o fechamento, tá? Agora eu vou pegar meus marcadores pra mostrar pra vocês aonde a gente vai fazer os aumentos, que vão ser bem poucos. Vão ser só 8, se eu não me engano, tá? Peguei aqui meus marcadores, tá? E vamos separar aqui, ó, 8 pontinhos de cada lado. Eu vou separar 8 aqui, e ele já vai ficar mais ou menos pegando uma parte grande da curva. Então, vai ficar tipo assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó, certinho.
Eu gosto de marcar aqui, gente, principalmente para as iniciantes, tá? E para não se confundir também. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Separei os 8 aqui, deixei bem retinho. E aqui a mesma coisa, ó. Como eu já fiz, gente, essa já é a terceira, eu já sei mais ou menos até onde vai ficar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha para vocês verem, então separamos aqui. Nessa parte onde não tem os marcadores, tá? A gente vai fazer ponto sobre ponto, a gente não vai fazer aumento nenhum. E aqui, nesses 8 pontinhos de cada curvinha, a gente vai fazer uma sequência, que é um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho e um aumento. Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui fiz o meu arremate, tudo certinho. E eu vou fazer os meus pontos, eu vou iniciar meus pontos. A gente vai sempre pegar aqui no meio, ó, deixando essa alcinha da frente livre. E eu vou vir um pontinho à frente, de onde tá saindo o fio do meu rolo. Esse daqui a gente deixa reservadinho. Entro aqui bem no centro, laço, subo aqui pra cima, faço um ponto baixo. Venho no próximo, laço, mais um ponto baixo. No próximo, laço, mais um ponto baixo, bem soltinho, sempre tensionando muito bem aqui esse fio, tá? Ó, pra ficar bem bonito esses pontos. Cheguei aqui no meu marcador e aqui eu vou fazer essa sequência que falei pra vocês. Então, aqui na minha chegada, eu já faço um ponto sozinho. E no próximo, como eu falei pra vocês, vamos fazer a sequência de um ponto sozinho e um aumento, tá? Aonde estão esses marcadores. E agora, um aumento. No próximo, um ponto sozinho. E no próximo, um aumento. No próximo, um ponto sozinho. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto sozinho. E aqui, o último vai ser um aumento. E fica assim a nossa curvinha, tá? Ó, bem certinho, não tem nada emborcado. E uma quantidade que ficou bem legal pros meus pontos, tá? Então, aqui, gente, como eu falei pra vocês, precisamos ter múltiplos de 6 para dar certo essa trama. Caso você faça aqui, você esteja com esse mesmo material que eu estou utilizando, e mesmo assim ficou um pouco emborcado, eu sugiro vocês trocar a agulha, tá? Porque senão vocês vão ter que aumentar mais 6 pontos, né? E pode ser que daí fique embabadado, fique com muitos pontos, tá bom? Mas, caso você faça essa sequência aí, aumentando mais 6 pontos na base, fique embabadado, é só você trocar por uma agulha maior, tá? Porque, como eu falei pra vocês, pra dar certo, nossa trama tem que ter múltiplos de 6. Então, agora aqui eu vou caminhar com um ponto pra cada pontinho de base até chegar aqui no meu marcador. Cheguei aqui no meu marcador novamente e aqui vamos fazer a mesma sequência que falei pra vocês, tá? Que é o que? Um ponto sozinho, um aumento. Um ponto sozinho e um aumento. Aqui na chegada eu já vou fazer um ponto sozinho. No próximo, mais um aumento. Um ponto sozinho. No próximo, mais um aumento, tá? E a gente faz desse jeito até aqui o último pontinho, que tá marcado, tá? Aqui vai ser o meu último aumento. Cheguei aqui no meu marcador novamente e eu vou fazer o meu aumento agora, tá? O último aumento, como eu falei pra vocês. Um aumento. Ó, e vai ficando assim por enquanto, tá? E agora eu vou seguir fazendo um pontinho pra cada pontinho de base. E quando eu chegar nesse último aqui, eu volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai fechar esse pontinho. Cheguei aqui no meu último pontinho, tá? Aqui, meus amores, geralmente, quando eu só faço essa carreira e já vou subir, eu uso esse fiozinho que a gente deixou sobrando pra fazer o arremate, tá? Mas como eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos aqui, eu vou fazer o meu ponto baixo, normalmente, ó, com o fio do meu rolo, e continuo deixando esse fiozinho aqui, tá?
E agora vamos fazer a nossa carreira de pontos baixíssimos, tá certo? E aqui fiquei no total de 48 pontos, tá? Precisamos, como eu falei pra vocês, ter múltiplos de 6 pra ficar bem certinho os nossos pontos, tá certo? Então, como que eu vou fazer o fechamento aqui? Solto a minha laçada, vem nessas duas alcinhas de cima, agulha de trás pra frente, coloco essa alcinha pra trás. Ó, puxo aqui muito bem. Puxei essa alcinha, agora eu vou entrar embaixo dessa alcinha que eu acabei de puxar lá pra trás, ó. E volto essa alcinha na minha agulha e puxo o fio do meu rolo pra ajustar muito bem aqui essa parte, ficando assim. Agora eu laço esse meu fio trazendo pra frente e vou fazer pontos baixíssimos pegando aqui por baixo dessas duas alcinhas, ó. Fiz meu primeiro ponto baixíssimo. No próximo, mais um ponto baixíssimo. No próximo, mais um ponto baixíssimo. No próximo, mais um ponto baixíssimo, ó. E vou fazendo assim até o finalzinho da minha carreira, tá? Quando eu fizer aqui, chegar aqui no meu último espacinho, eu venho mostrar pra vocês como que vocês vão fazer esse último ponto baixíssimo. Cheguei aqui no meu último espacinho, tá? Dei toda a volta fazendo os pontos baixíssimos. E agora esse último pontinho eu vou fazer com esse fiozinho que a gente deixou sobrando, tá? Eu entro aqui embaixo, laço esse fiozinho que ficou sobrando e faço aqui o ponto baixíssimo, tá? O mesmo processo que a gente fez aqui na base. Solto aqui agora toda a minha laçadinha, ó. E vou fazer o fechamento do meu primeiro ponto baixíssimo, passando pelas duas alcinhas, por baixo, né, das duas alcinhas, laço, trago aqui pra trás, e agora voltando essa pontinha aqui pro mesmo lugar que já está saindo, ó. Venho aqui, laço e trago aqui pra trás, tá? A gente ajusta aqui puxando a pontinha. Aqui puxando a pontinha a gente consegue ajustar os dois pontos, tanto esse último que a gente fez, quanto o penúltimo, tá? E ficou assim a nossa base, tá? Não vou cortar o meu fio, tá? Porque a gente vai continuar subindo já já. Eu só vou fazer o detalhe aqui com a parte com o nosso fio de poliéster, tá? Com a agulha número 6 mesmo, tá certo? Porque se eu colocar aqui uma agulha menor, a gente vai repuxar esses pontos e, consequentemente, vai puxar também o fio, né? O fio de malha. E eu quero manter esses pontos bem certinhos. Já soltei aqui o meu fiozinho, tá? E eu vou sempre deixar o arremate pro mesmo lado, tá bom? Então, se tá aqui, eu vou começar por aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer os pontos baixíssimos com esse meu fio embaixo desses pontos baixíssimos que eu acabei de fazer. Mas, por que você não fez ele primeiro para depois fazer esse daqui, que é o de fio de malha? Para deixar para trás, porque se eu fizesse primeiro, ia ficar na frente, ó. E depois a gente vai ter que trabalhar aqui. Então, para não me atrapalhar, eu vou fazer depois, tá? Então, eu vou vir aqui embaixo, ó, caso você tenha alguma dúvida, é só abrir aqui um pouquinho e fazer esses pontos entre os pontos baixos, ó. A gente vai fazer entre os pontos baixos, então eu venho aqui onde a gente fez o arremate, ó, entre os pontos, como eu falei pra vocês, ó. Tem que ser entre os pontos, né, porque querendo ou não as alcinhas de cima já são entre os pontos. Laço aqui o meu fio. E, gente, o fio de poliéster vai gastar pouquíssimo, pouquíssimo mesmo. Laço, trago aqui pra cima, dou uma abridinha aqui caso você tenha alguma dúvida, entro aqui no espacinho, ó, entre os pontos baixos, laço, trago aqui pra cima, faço um ponto baixíssimo, bem soltinho. Esse primeiro aqui sempre fica mais solto, né, gente? Porque o fio literalmente tá solto aqui, ó. Então, ó, abro aqui de novo, entro entre os pontos baixos, laço, ponto baixíssimo. Venho entre os pontos baixos, laço, ponto baixíssimo, bem soltinho. Entre os pontos baixos, laço, ponto baixíssimo. Vou caminhar até aqui os aumentos para vocês não ficarem com dúvida. Laço, ponto baixíssimo. Entro aqui entre os pontos baixos, laço, ponto baixíssimo. Ó, a gente vai fazendo esse processo aqui. Cheguei aqui entre os aumentos, eu tenho que entrar entre esses pontos, tá? Toma cuidado para não pular direto. Entro aqui, laço, ponto baixíssimo.
no próximo laço, ponto baixíssimo. E eu vou dar toda essa volta até chegar aqui no início novamente. Então, pessoal, dei toda a volta aqui, tá? Ó, fazendo os pontos baixíssimos. Fiz aqui o último normalmente e agora eu vou cortar esse meu fio, tá? Ó, corto ele aqui, deixando uma pontinha. Puxo aqui toda essa pontinha pra trás e vou fazer o mesmo arremate. Pego aqui meu primeiro ponto baixíssimo, laço, trago aqui pra trás, ó. Aqui a gente ajusta, né, porque tem aquela pontinha do início. E agora, eu volto aqui no mesmo lugarzinho que já tá saindo esse meu fio, só que eu entro aqui por baixo, tá? Entro bem aqui por baixo. E entro bem na alcinha, ó. Laço, trago aqui pra trás e puxo. Ó. Toma cuidado pra não puxar demais e nem de menos, tá? Então, ajusta bem aqui antes. E fica assim, essa carreirinha de ponto baixíssimo. Pra você que quer que deixe bem encaixadinho aqui essa parte, ó, é só dar uma abridinha nos pontos baixíssimos de malha, ó, do fio de malha, e dar uma apertadinha aqui que ele vai automaticamente encaixar entre os pontos, tá? Aqui é só uma diquinha que eu sei que vocês gostam bastante. Ó, então, é só dar uma puxadinha aqui que eles vão ficando no lugarzinho, ó. Posicionando aqui. Fica bem bonito. Olha, pra vocês verem, gente, que charme que dá na peça, né? Então, aqui agora, o que eu vou fazer, gente? As pontinhas do fio poli, eu vou dar um nozinho, tá? Eu tenho aqui essa pontinha que é o fio do meu rolo e tenho essa menorzinha. Essa aqui a gente já vai fazer os pontos arrematando. Então, aqui, ó, eu vou fazer um nó, mas primeiro eu vou fazer, acho que o primeiro ponto pra facilitar, tá? Pra não ficar em cima de nada. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar duas alcinhas, que são a alcinha de trás e esse nozinho. A alcinha de trás, esse nozinho. Lembra por que eu falei pra vocês que a gente faz o ponto baixíssimo com o poli depois do ponto feito com a malha? Porque, ó, ele tá mais pra cá, tá vendo? Então, por isso que eu faço desse jeito. Então, eu vou pegar aqui, ó, essa alcinha e um dos nozinhos, tá? Tá vendo? Vai ficar assim. Então, esse primeiro aqui eu vou fazer, gente, só pra não ficar em cima do nó. Então, aqui, a alcinha de trás e o nozinho, laço, trago aqui pra cima, faço meu primeiro ponto, tá? Agora, eu já posso fazer o nozinho aqui, porque vai ficar livre, ó. Que eu já fiz o meu ponto baixo. Dou aqui um nozinho. Qualquer coisa, se vocês quiserem, pode até dar dois nozinhos aqui, só pra ficar mais firme. E depois a gente queima essa pontinha, tá? Vou mostrar pra vocês como que vai fazer essa queima. Aqui. E aqui a gente vai seguir fazendo os pontos que eu falei pra vocês, pegando a alcinha de trás e o nozinho. Aqui fica um pouquinho bagunçadinho, né, gente? Mas é só pegar uma alcinha dessas duas que apareceu. Só que aqui tem que pegar o nozinho, como eu falei pra vocês, ó. A alcinha de trás e o nozinho. Coloco aqui essa pontinha, laço e já venho fazendo um ponto baixo. No próximo, essa alcinha aqui que a gente fez o ponto baixíssimo, né, o primeiro da carreira, não fica tão certinho igual essas. Mas eu preciso pegar a alcinha de trás e um nozinho, como falei pra vocês aqui, ó. Peguei aqui essas duas alcinhas, laço um ponto baixo. No próximo, laço um ponto baixo, ó. E aqui a gente vai fazer ponto sobre ponto, não vai ter aumento nenhum, tá? Ponto sobre ponto. Vou dar toda a volta aqui e já venho mostrar pra vocês o fechamento. Dei toda a volta aqui, meus amores, fazendo aqui os pontos baixos, tá? Lembrando que ficamos com a mesma quantidade de pontos do início, que são 48 pontos, tá certo? E aqui agora vamos fazer o fechamento. Solto aqui a minha laçada, vem nessas duas alcinhas de cima, agulha de trás pra frente, laço, trago aqui pra trás, tá? Agora, diferente da carreira de baixo, eu vou pegar bem no centro desse primeiro ponto baixo. Eu entro aqui, ó, bem no meio do vizinho, até sair
aqui uma perninha para cada lado, tá vendo? Por isso que chama ponto baixo centrado. Coloco a salsinha na minha agulha e ajusto muito bem. Laço, trago aqui pra frente, dou uma alturinha e fecho o meu primeiro ponto. E agora, vamos fazer outra carreira de ponto baixo centrado, tá? Ó, entro bem no centro do ponto, ponto baixo. Centro do ponto baixo da carreira anterior, mais um ponto baixo centrado, tá? Só quero mostrar pra vocês aqui uma coisa. Eu já tenho 2 frasqueiras prontas. E aqui eu quero mostrar pra vocês as opções. Que eu fiz uma frasqueira um pouco mais alta e uma frasqueira um pouco mais baixinha, tá? Então, eu fiz essa aqui na cor preta. Deixa eu erguer mais um pouquinho pra vocês verem melhor. Na cor preta. E aqui eu fiz somente 2 carreiras de pontos baixos centrados embaixo, tá? Por que eu tô mostrando isso aqui pra vocês? Porque aqui já vai demandar as outras carreiras, porque, ó, eu fiz 2 carreiras de pontos baixos centrados aqui, 2 carreiras de pontos baixos centrados pra fechar e a mesma quantidade de carreiras aqui na tampa, tá? Deixa eu medir aqui pra vocês verem. Com quantos centímetros ficamos de altura, pra vocês só terem uma ideia. E aqui já decidi quanto que vocês querem de altura, ó. Aqui ficamos com 18 centímetros e meio de altura, fazendo 2 carreiras de ponto baixo. E aqui eu tenho a frasqueira que eu fiz um pouquinho mais alta, ó. Inclusive, eu acho que vocês devem até ter visto o vídeo lá no Instagram da loja Matilda. E aqui, como falei pra vocês, mudou a sequência, porque eu fiz 3 carreiras de pontos baixos centrados aqui. Depois dos pontos ondas, eu fiz mais 3 pontos baixos centrados, 3 carreiras. E na tampa também mais 3 carreiras, tá? Então, ela ficou mais alta. E aqui ficamos com 20 centímetros de altura, tá? Então, vocês podem aí variar, tá bom? Quero mostrar pra vocês que o crochê é desse jeito, gente. Vocês podem adaptar do jeito que vocês acharem melhor, tá? Mas eu vou fazer outra versão dessa mais baixinha, tá certo? Mas se vocês quiserem, é só aumentar mais uma carreira ou até mais carreiras, 4, 5 carreiras, ou deixar 2 carreiras e aumentar as carreiras de ponto onda, enfim, vou mostrar todas essas opções pra vocês. E lembrando, gente, que até essa frasqueira na cor bege, sobrou um pouco de fio, tá bom? Então, mesmo que você resolva fazer com 3 carreirinhas aqui, você vai conseguir fazer com um rolinho só, tá? Então, vou fechar aqui essa minha carreira de ponto baixo centrado e já venho mostrar pra vocês como que a gente vai iniciar o processo dos pontos ondas. Tá, meus amores, fiz aqui a minha segunda carreirinha de ponto baixo centrado, como falei pra vocês, que vai ser a quantidade de carreiras que eu vou fazer, caso você vá fazer as 3, tá? É só você fazer o fechamento e iniciar a terceira carreirinha. E se você está vendo essa parte aqui, que eu vou até falar pra vocês depois, né, no decorrer da aula, o processo vai ser esse daqui pra fazer também a tampa. Então, você vai escolher a quantidade de carreiras. No seu caso, se você tá fazendo aí no corpo da sua bolsa as 2 carreirinhas e você está fazendo a tampa agora, você já vai cortar o seu fio pra fazer o arremate, que eu vou mostrar pra vocês depois, e já tá finalizada a tampinha, tá? Então, a tampa também vai ser a mesma quantidade de carreiras que vocês vão fazer na bolsa, tá? De ponto baixo centrado, ok? Mas aqui, gente, a gente vai começar os pontos ondas e a gente não vai cortar o fio ainda, tá bom? A gente vai fazer o fechamento e vai iniciar a nossa primeira carreira de ponto onda e depois a gente vai cortar o fio. Então, vamos lá. Solta a minha laçada, vem nas 2 alcinhas de cima, agulha de trás pra frente, laço, trago aqui pra trás. Trouxe aqui pra trás, eu vou separar aqui esses 2 fiozinhos pra gente fazer esse ponto pegando na alcinha de trás pra dar um detalhe. Mas pra ficar bem firme, eu vou pegar aqui aquele nozinho que a gente usou na carreira de base, lembra que a gente tava pegando a alcinha de trás e um nozinho? Então, a gente vai fazer esse mesmo processo. Então, aqui eu peguei, ó, dividi a alcinha e peguei o nozinho. E agora, coloco a alcinha na agulha. Ajusto muito bem. Laço, trago aqui pra frente e faço... Não faço ponto ainda, porque agora eu vou trocar a minha agulha, como eu falei pra vocês, tá? Então, aqui agora eu vou pegar a minha agulha 6,5. Lembrando... Não se prendam, gente, à quantidade, ao número da minha agulha. Caso você ache necessário, é só trocar por uma agulha maior, tá?
essa parte dos pontos ondas a gente tem que fazer com uma agulha maior, porque é um ponto que geralmente ele fecha, né? Ele não vai subindo certinho, então por isso que eu uso uma agulha maior. Então aqui agora eu vou começar meu processo com essa agulha maiorzinha. Laço e faço aqui o meu ponto baixo, tá? Então agora vamos começar os nossos pontos ondas. Como que vai ser? Primeiro a gente começa com o ponto baixo, a gente vai fazendo uma escadinha. Agora eu laço o meu fio, venho no meu próximo ponto, pegando as duas alcinhas e faço um meio ponto alto, tá? Fiquei com 3 alcinhas na agulha, laço, tiro todas de uma vez. Agora a gente vai subindo mais um pouquinho. Laço o meu fio, venho no meu próximo pontinho, laço, trago aqui pra frente, fiquei com 3 alcinhas na agulha, laço, tiro duas e laço e tiro mais duas, fazendo o meu ponto alto. Então, ó, ponto baixo, meio alto, ponto alto. E agora a gente vai pro nosso ponto, que vai ser o ponto central praticamente, que vai ser o quê? Temos duas formas aqui de fazer, eu vou mostrar pra vocês. E a que eu mais gostei, gente, porque eu fiz muitos testes pra essa bolsa, foi o ponto alto alongado, que é qual? Eu laço o meu fio, ele é como se fosse um ponto alto, tá? Laço o meu fio, venho no meu próximo espacinho, lembrando que a gente pega as duas alcinhas pra ficar bem firme. Laço, trago aqui pra cima e fico com 3 alcinhas na agulha, igual o ponto alto normal. Só que aqui, em vez de eu tirar duas laçadinhas igual o ponto alto, eu vou tirar somente uma. Então, eu laço, tiro uma, laço, tiro uma, laço e tiro mais uma. Ó, então ele fica bem alto, tá vendo? Que ele tá bem mais alto que o ponto alto. E eu gosto muito desse ponto e eu vou manter esse ponto alto alongado, tá? Mas caso você queira fazer um outro ponto, pra não se confundir, você pode fazer o ponto alto duplo, que é o quê? Vou laçar aqui 2 vezes. Laço uma, laço duas, tá? Então, ó, lacei uma, lacei duas. Venho aqui no meu espacinho, lastro aqui pra cima, e agora eu fiquei com 1, 2, 3, 4 alcinhas na agulha. E aqui eu continuo tirando 2 alcinhas. Laço, tiro duas, laço, tiro duas, laço, tiro mais duas. Só que eu acho que ele fica muito mais alto, tá? Então, não fica com um resultado tão legal quanto o ponto alto alongado. Mas, se você preferir, você pode manter esse ponto aqui, tá? Eu, como falei pra vocês, vou manter aqui o ponto alto alongado, que é praticamente a mesma coisa do ponto alto, a gente só muda que a gente vai tirar uma alcinha, tá? Então, pego aqui no espacinho, 3 alcinhas na agulha, laço, tiro uma e laço, tiro mais uma, certo? Então, subi toda a minha escada, tá no topo. E agora eu preciso descer, eu tenho que voltar fazendo do mesmo jeito. Então, como eu desço, fazendo o ponto alto, depois o ponto meio alto e depois o ponto baixo. Então, aqui eu sei que eu faço no próximo um ponto alto, que a gente tá descendo a escada. O ponto alto a gente tira duas e tira mais duas. Agora eu vou fazer o ponto meio alto. Laço, entro no espacinho, laço, tiro todas essas alcinhas juntas. E o último ponto, que é o ponto baixo. E fiz aqui meu primeiro ponto onda, tá? Agora ele não fica bem no formato, porque é a primeira carreirinha, mas depois a gente... Nas próximas carreiras ele vai ficar certinho, como se fosse o ponto onda, tá? Então, vamos lá de novo. Então, fiz aqui, já tenho meu ponto baixo, e eu vou subir as escadas. Laço, entro no meu próximo espaço, laço aqui pra cima, ficando com 3 alcinhas na agulha. Agora, eu laço e tiro todas de uma vez. O próximo pontinho é o ponto alto. Laço meu fio, entro no próximo espacinho, lastro aqui pra cima, e agora laço, tiro duas, laço, tiro mais duas. Vamos subir mais um degrauzinho. Como eu falei pra vocês, vou fazer o ponto alto alongado. Caso você esteja fazendo um ponto alto duplo, vai fazer o ponto alto duplo. Então, eu laço meu fio, entro no meu próximo espacinho, lastro aqui pra cima, laço, tiro uma, laço, tiro mais uma e laço, tiro mais uma, tá? Sempre tensionando muito bem aqui esse fio pra ficar um resultado bem bacana. E agora, como falei pra vocês, cheguei no topo da minha escada, tenho que descer, tá? E aqui, gente, uma dica bem legal também pra vocês, é vocês também descerem o ponto, tá? Não adianta nada vocês fazerem um ponto alto aqui em cima, deixando a mesma altura do ponto alto duplo. Eu tenho que deixar ele na altura que ele
é devidamente, né? Então, eu laço aqui meu fio, venho no espacinho que eu preciso, fico com 3 alcinhas na agulha, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2, tá? Então, eu já tenho que deixar ele mais baixinho do que esse ponto maior, né? Que é o ponto que fica no topo, digamos assim. Agora, eu laço aqui, entro no meu próximo espaço, e eu sei que meu próximo ponto é o ponto meio alto. Sempre tensionando bem aqui, ó. Lastro aqui pra cima, ponto meio alto, tirando todas as alcinhas. E agora, o último espacinho, um ponto baixo. E aqui temos nosso segundo pontinho. Então, vamos lá mais uma vez, né? Segundo grupinho, no caso, perdão. E, gente, desculpa aí. Então, agora vamos lá subir nossa escada novamente. Laço meu fio, venho no meu próximo espacinho. Vou fazer aqui o meu ponto meio alto, porque a gente vai começar iniciando subindo as escadas. Laço, entro no meu próximo espaço, faço o meu ponto alto. Lembrando, para você que já é iniciante, já tem um nível mais avançado, é só você entrar na configuração e acelerar o vídeo, tá bom? E caso você seja iniciante e ache que eu estou falando muito rápido, também dá para entrar na configuração e deixar o vídeo um pouco mais lento, tá? Então, depois aqui do ponto alto, eu tenho que fazer o ponto alto alongado. Lembrando que a gente pega as 2 alcinhas aqui. Fiquei com 3 alcinhas na agulha, laço, tiro uma, laço, tiro uma, laço, tiro mais uma. E agora, vamos descer a escada. Venho no próximo ponto, laço, faço um ponto alto. No próximo, a gente já tá descendo a escada, tá? Um ponto meio alto. E o último espacinho, um ponto baixo. E aqui temos mais um ponto onda, né? Mais um grupinho. Então, temos 1, 2, 3 grupinhos, tá? Olha aqui pra vocês verem como eu falei, ele vai dando uma fechadinha, tá vendo? Ó, mas é só dar uma ajeitadinha que ele vai abrindo. Caso o seu esteja muito fechado, pega uma agulha maior, tá? Pega a agulha número 7 aí, pra ficar certinho, porque ele não pode, ele tem que ficar bem certinho, subindo certinho, certo? Então, eu vou dar toda a volta fazendo desse mesmo jeitinho aqui. Quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Então, meus amores, dei toda a volta aqui, tá? Deixei só o último pontinho pra gente fazer junto, que é o último ponto, sempre vai ser um meio ponto alto, tá, meus amores? Porque, como vocês repararam aqui, a gente inicia e finaliza com o ponto baixo, né? Ó, ponto baixo aqui e aqui o ponto baixo também, tá? Outra coisa também, gente, toma cuidado pra não errar na sequência, porque a sequência tem que estar bem certinho. Ponto baixo, meio ponto alto, ponto alto alongado, depois vai descendo de novo. Ponto alto, ponto meio alto e ponto baixo, tá? E também a mesma quantidade, tá? Então, o grupinho aqui, né, se for falar isso, né, que é o ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um grupinho, depois a gente faz outro grupinho, sempre tem que ter a mesma quantidade aqui, tá? Então, por isso que tem que ser múltiplo de 6, como eu falei pra vocês. Então, finalizamos aqui com o ponto meio alto, certo? Então, agora a gente vai começar a cortar aqui o nosso fio, tá? Pra facilitar aqui o arremate e ficar com um acabamento bem legal. Então, eu cortei aqui o meu fio, vou soltar aqui a minha laçadinha e vou vir aqui nessas 2 primeiras alcinhas, ó. Levo aqui pra trás, processo praticamente o mesmo, gente, de todos. Só que aqui, gente, tem mais alcinhas do que geralmente tem no ponto alto, no ponto baixo, perdão. Então, eu passo por baixo de todas essas alcinhas, pra depois vir nessas 2 alcinhas aqui de cima, tá? Laço, trago aqui pra trás. Uma coisa que eu gosto de fazer, gente, geralmente nesses pontos aqui que a gente tem muitos arremates pra fazer, é o quê? Dar um nozinho em algum lugarzinho aqui. Pode ser até mesmo, ó, nessa parte de baixo, aonde eu já fiz os meus pontos, tá? Então, se eu pegar aqui nessa alcinha, que foi aonde a gente fez o fechamento de carreira, não tem problema, ó. Eu venho aqui, laço, trago pra cá, fico com uma alcinha, segura esse meu pontinho, tá? Esse nozinho vai servir pra não desmanchar esse último ponto. Agora, eu laço e passo tudo aqui por dentro, ó. Dando um nozinho. Tá vendo que ficou um nozinho aqui bem pequenininho? E agora, a gente passa... Deixa eu pegar aqui uma agulhinha menor pra me ajudar. A gente passa aqui por essas alcinhas, ó. A gente só vai tomar cuidado, ó, dá uma olhadinha aqui na frente pra ver se não vai passar por nenhum fio da frente, tá?
que eu preciso que passe bem por trás, ó. Então, ó, pra vocês verem, não pegou em nenhuma alcinha dessa parte aqui da frente, ok? Aqui a gente faz esse arremate, depois a gente vai pegar, vai cortar aqui, vai dar um pinguinho de cola. Antes que eu me esqueça, eu já vou mostrar pra vocês o arremate, principalmente aqui, ó, dessa parte do fio náutico, tá? Como vocês sabem, tem que ser com o isqueiro. Então, eu corto aqui, ó, não vou cortar muito rente, porque ele dá uma desfiadinha. Cortei aqui essas duas partinhas. Vou virar aqui essas pontinhas, ó, junto com onde tem o ponto, o fio náutico. Queima aqui, gente, com a parte azul da chama. Pra não ficar pretinho. E aperto aqui junto com uma outra parte do fio náutico, tá? É muito importante vocês deixarem, gente, essa colagem em cima do fio náutico, tá? Que cola melhor. Até que se você colar em cima da malha, até cola, mas eu tenho medo de soltar depois, tá? E a gente sabe que em cima da parte aqui do fio náutico, né? A gente fala náutico, mas na verdade é um fio de poliéster, vai ficar melhor. E a gente faz esse processo em todas as vezes que a gente utilizar o fio náutico, tá? Só toma cuidado pra não ficar com aquele foguinho, porque quando fica aquele foguinho ali, vai pretear o fio. E eu preciso que fique bem bonito esse acabamento. Ó, antes de fazer isso, eu já aperto aqui, ó. E fiz o arremate do náutico, tá? Ó, aqui, gente, sempre com essa partinha de baixo, pra evitar se queimar. E aqui, caso vocês já queiram ir fazendo o arremate, tá? Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês, porque a gente vai começar a fazer a parte dos pontos baixíssimos para ter o detalhe do náutico, tá? Outra coisa muito importante, como eu falei pra vocês, eu testei bastante esse padrão, tá? E eu achei um jeito que ficou bem melhor pra mim, que foi o quê? Fazer os pontos baixíssimos do lado avesso. Eu achei que ficou um resultado mais bonito. Não precisou eu ficar ajeitando os pontos baixíssimos, porque a regra é o que aqui, gente? Fazer os pontos baixíssimos nessa alcinha aqui da frente, tá? Então, caso você queira testar pra ver como fica, pode fazer, tá? Pegando aqui pela frente mesmo. Só que eu achei que deu uma encurtada no ponto onda. Então, por isso que eu vou fazer aqui, ó. Vou virar a minha peça, deixar a parte da frente pra frente e do lado avesso pra mim. E vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo pegando na alcinha de trás, tá? No caso aqui, como a gente tá virando a peça, ficou a alcinha de trás, tá? Então, vamos lá. Eu pego o meu fio e lembrando que a gente vai fazer esse ponto baixíssimo com a mesma agulha que a gente fez o ponto onda, tá? Pra não repuxar. Deixo aqui uma pontinha, depois eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai puxar essa pontinha pra dentro, tá bom? Então, aqui eu laço, trago pra cima e vou fazer pontos baixíssimos, pegando somente na alcinha de trás. Ó, o primeiro sempre fica mais soltinho e aqui a gente faz pontos baixíssimos. Outra coisa muito importante, se vocês fizerem essa carreira aqui de ponto baixíssimo muito apertado, ela vai fechar essa carreira de ponto onda, tá? Então, não pode ficar apertado, tem que ficar bem soltinho. Por isso mesmo que eu tô utilizando a mesma agulha que eu fiz o ponto onda, tá? E, ó, só pegando nessa alcinha de trás e com a minha bolsa do lado avesso, tá? Então, vou dar toda a volta aqui desse mesmo jeito e já venho mostrar pra vocês como que vocês vão pegar essa pontinha e trazer pra dentro. Então, meus amores, dei toda a volta aqui fazendo os pontos baixíssimos, ó. Fiz aqui no meu último pontinho. E agora, vou cortar novamente o meu fio aqui. Vou pegar aqui uma agulhinha menor pra gente fazer o arremate aqui dessa parte. Vou soltar aqui toda essa alcinha. E o processo aqui é o mesmo de fechamento de ponto baixíssimo. Vou pegar aqui por baixo do meu primeiro. Laço, trago aqui pra trás, ó. Sempre ajustando aqui. E agora eu tenho que voltar essa pontinha aqui pra dentro, tá? Só que eu vou pegar aqui, ó, por baixo, tá? No meu
último pontinho aqui. Tem aqui o meu ponto baixo, né, e aqui o ponto meio alto. Então, eu venho aqui por baixo pegando as duas alcinhas pra sair aqui no meio desse ponto baixíssimo, ó. O meu último ponto baixíssimo. Agora eu laço e trago aqui pra baixo, ó. Então, finalizei aqui o meu último pontinho e aqui eu tenho que ajustar, tá? E fica assim o fechamento, olha pra vocês verem, fica muito bonitinho, bem certinho. E agora, Ná do céu, como que a gente vai fazer? Porque eu tenho duas pontas aqui na frente. Como que eu vou fazer? Simples, meus amores, vocês só vão puxar pra trás. Então, ó, uma vocês vão puxar reto, puxar retinho aqui, aonde já tá saindo. Só que reparem que a gente sempre tem uma tirinha aqui que passa por baixo, tá vendo? Então, pra manter esse mesmo padrão e ficar o mais invisível esse fechamento, eu venho do ladinho, ó, só pra puxar essa pontinha trazendo pra cá. Então, eu trago aqui também pra trás, ó. E vai ficar bem parecido, tá vendo? Fica bem parecido o fechamento. Agora, eu tenho que fazer mais um nozinho. Então, eu vou pegar aqui em uma alcinha de um ponto. Vou pegar aquele nozinho do ponto baixo. Só pra deixar, gente, o quê? Opa, tá desfiando aqui. Se eu fizer um nozinho ali com os dois fios na mesma altura, gente, o nó não vai valer de nada, né? Então, eu preciso trazer uma ponta para um local diferente da outra. Então, aqui agora eu faço um nozinho, tomando cuidado, tá? Principalmente com o primeiro, para não puxar muito e não desmanchar esse ponto baixíssimo, ó. Então, aqui eu faço, o segundo eu já posso apertar mais, tá? Então, temos aqui a carreira de ponto baixíssimo, a nossa primeira. E vai ficando assim. Agora, vamos subir o nosso próximo ponto onda, né? Nossa próxima carreira de ponto onda. Então, agora eu volto com o meu fio de malha e reservo o meu fio de poliéster. Então, vamos lá, meus amores. Novamente, como falei pra vocês, sempre vamos deixar os arremates todos para um lado só, tá? Então, aqui é a parte do arremate, tudo bonitinho, e vamos iniciar aqui a nossa carreirinha. Ó, então, aqui agora vamos começar o nosso ponto onda, tá vendo que aqui tá certinho a ondinha, né? E aqui a gente vai intercalar para as ondas ficarem sobrepostas, tá? Não na mesma direção. Então, como que eu vou fazer? A parte mais alta da nossa escadinha, a gente vai deixar aonde é o ponto baixo da carreira anterior. E a parte mais baixinha da nossa escadinha, a gente vai deixar no ponto mais alto, que é qual? O ponto alto alongado. Então, eu vou vir em cima do ponto alto alongado. Tenho dúvida, não sei qual que é o ponto alto alongado só de olhar. É só você fazer o caminho que a gente estava fazendo, que é aqui. Eu sei o que é um ponto alto, um ponto baixo, perdão, que é um Vzinho. Então, eu sei que o próximo ponto depois do ponto baixo é um ponto meio alto, depois o ponto alto e a parte mais alta é o ponto alto alongado. Então, é em cima desse ponto que eu vou trabalhar, ó. Só que eu não vou trabalhar pegando esse ponto baixíssimo. Eu vou dar uma viradinha até eu encontrar essa alcinha aqui, ó. Que é a alcinha do meu ponto, ó, tá retinho com esse ponto. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui com a agulhinha um pouquinho menor. Ó, então, esse é o ponto alto alongado. Essa é a alcinha, a primeira alcinha, a gente sabe que são duas alcinhas, e eu vou pegar essa aqui de trás, ó. Então, tá bem retinho com o meu ponto alto alongado. E eu vou trabalhar agora esses pontinhos ondas só na alcinha de trás, porque eu quero esse relevo aqui do ponto do fio de poliéster. Então, aonde é o meu ponto alto alongado, eu venho aqui na alcinha de trás, como eu falei pra vocês, tem que ser aqui, tá, gente? Toma cuidado pra não transferir pra um outro lugar, tem que ser nesse ponto, no ponto baixo alongado. Laço aqui meu fio, sem dar laçada inicial nem nada, trago aqui pra cima, faço um ponto baixo. E agora eu vou fazer aquela sequência que a gente já sabe. No próximo, ó, já vou segurando aqui essa pontinha de fio. Na próxima alcinha, ó, é só dar uma viradinha aqui pra vocês verem as alcinhas, caso vocês tenham dúvida, ó. Aqui tem uma alcinha, aqui a próxima, aqui a próxima, aqui a próxima. Até mesmo por isso que eu arremato esse fio pra ficar bem mais fácil pra gente visualizar, ó, porque a gente vai trabalhar nessas alcinhas, tá? Então, no próximo, eu sei que é um ponto meio alto, pegando só nessa alcinha. Lastro aqui pra cima,
meio ponto alto. No próximo, ó, na próxima alcinha, tá? Toma cuidado pra não fazer ponto na mesma alcinha. É na próxima alcinha aqui. Um ponto alto, o laço tiro duas, o laço tiro mais duas, sempre tensionando bem esse fio. E aqui agora, ó, se vocês repararem, fiz aqui no ponto alongado, no ponto alto, no ponto meio alto, e agora eu estou aqui no meu ponto baixo. E aqui, como eu falei pra vocês, vai ficar o ponto mais alto da nossa escadinha, que é o ponto alto alongado. Então, aqui eu venho nessa alcinha, laço e faço o meu ponto alto alongado. E aqui agora a gente vai descendo as nossas escadas. O ponto alto. Agora, o ponto meio alto. E aqui, novamente, cheguei no ponto alto alongado do pontinho onda da carreira anterior e vou fazer o meu ponto baixo. Ó. Então, olha pra vocês verem, ficou bem certinho aqui agora. E aqui o detalhe do poliéster fica bem bonitinho. Quando eu fiz, gente, o processo aqui na parte da frente, esse ponto baixíssimo, o ponto baixíssimo ficou, ele ficava, como que eu posso dizer pra vocês? Eu tinha que ficar arrumando ele. Ele não ficou desse jeitinho, então eu tinha que toda hora ficar puxando ele pra baixo. E aqui, desse jeito, ele já ficou no local que eu precisava. Então, por isso que eu falei pra vocês que eu fiz do lado avesso. Mas nada impede você de testar e ver o jeito que você mais gosta, tá? Como a gente sempre fala, o crochê é livre pra você utilizar ele da forma que você quiser, utilizar a sua imaginação. E caso você queira fazer de outra forma também, tudo bem, gente. O crochê é isso, tá? Então, agora eu vou continuar essa sequência do ponto onda, tá? Até finalizar a minha carreirinha. E venho mostrar pra vocês mais uma vez a carreira de ponto baixíssimo aqui do lado avesso e o início do próximo ponto onda. Então, meus amores, já dei tudo a volta aqui, como falei pra vocês, tá? Lembrando que o último pontinho da nossa carreira sempre vai ser um meio ponto alto, tá bom? E aqui o processo é o mesmo, a gente corta o fio pra ficar bem certinho. Solto aqui a minha laçada, vou vir aqui nessas duas alcinhas de cima, agulha de trás pra frente, ó. Agulha de trás pra frente, lastral aqui pra trás. Antes de vir na alcinha do meio, eu passo por todas essas alcinhas desse ponto, do ponto meio alto, que são duas, pra depois passar nessas duas alcinhas do meio. Laço, trago aqui pra baixo, ó, sempre segurando, tá? Pra não esgarçar os pontos. E agora eu vou vir aqui nesse espacinho, ó, nessa alcinha do ponto anterior, tá? Ó, pode ser tanto nessa, mas eu acho que eu vou fazer nessa aqui de baixo pra não ter problema, tá? Ó, pra ficar bem escondidinho. Um pontinho aqui de baixo. Deixa eu só ver se não vai atrapalhar. O laço trago pra cá e faço o nozinho, tá? Ajusto bem. Olha aqui pra ver se não desmanchou esse último pontinho, porque eu não posso deixar ele desmanchar. E agora a gente esconde com uma agulhinha um pouquinho menor, né? Entre esses pontos, pegando aqui em lugarzinhos bem escondidinhos, como eu falei pra vocês, pra não mostrar essa parte aqui do arremate, tá? A gente dá uma abridinha aqui e vai ficando assim. Então, vamos novamente para nossa carreira de pontos baixíssimos. Lembrando que aqui a gente faz do lado avesso, tá? Que eu achei que ficou um resultado melhor. Venho no mesmo lugarzinho, onde eu fiz o arremate, e a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos pegando aqui somente nessas alcinhas de trás. Laço, trago pra cá, venho no próxima alcinha, laço, ponto baixíssimo. Na próxima alcinha de trás, laço, ponto baixíssimo. Alcinha de trás, laço, ponto baixíssimo. Alcinha de trás, ponto baixíssimo. Bem soltinho, tá? Então, vou dar toda a volta e já venho mostrar pra vocês mais uma vez o arremate. Já dei toda a volta aqui fazendo os pontos baixíssimos, tá? E eu vou novamente cortar aqui o meu fio
E vamos pro fechamento. Solto aqui toda essa alcinha, vou pegar a agulhinha menor só pra fazer esse fechamento. Vou vir no meu primeiro ponto baixíssimo, agulha de trás pra frente, laço, trago aqui pra trás. E agora, pra fazer o fechamento aqui, eu vou pegar nessa alcinha da frente do ponto meio alto da carreira anterior, pra depois sair no meio dessas duas alcinhas, tá? Caso você tenha alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo, tá, gente? Por favor, comentem, compartilhem, comentem aqui embaixo de onde você tá falando, se você tá gostando dessa aula, tá? Porque esse é o termômetro pra gente saber que vocês estão gostando dessas aulas, porque essa aula vai ficar bem longa, bem detalhada, mas eu tô explicando bem calmamente pra vocês, vai ficar no mínimo aí com 1h30, mas pra mim saber que vocês estão gostando, é só deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse tutorial com suas amigas crocheteiras e hypar esse vídeo, que também ajuda muito, tá? Então, vamos lá mais uma vez para essa partinha aqui que eu achei que vocês poderiam ter dúvida, tá? Então, uma dessas tirinhas vocês só puxam para trás e a outra vocês vão trazer para o mesmo lugar que vocês puxaram essa primeira, tá? Para ficar aquele detalhinho que eu falei para vocês, ó. Do mesmo jeito que ficou os outros, tá? Para ficar um fechamento, digamos, imperceptível. E aqui, como eu falei para vocês, ó, se vocês fizerem um nó aqui, não vai estar fechando nada. Então, por isso que eu comentei que vocês têm que vir aqui embaixo de uma alcinha, puxar uma dessas tirinhas e fazer o nozinho aqui, ó. O primeiro vocês fazem mais tranquilo, mais soltinho, e o segundo pode apertar bem, tá? Pra não soltar. Ó, ajusta aqui de novo, tá? Como eu falei pra vocês, a gente tem que deixar bem ajustadinho. E vamos novamente, vou mostrar pra vocês mais uma vez o início do ponto onda, principalmente agora depois, né, gente, do ponto baixíssimo. Mas é super simples, como eu falei pra vocês, nas próximas carreiras, o ponto mais baixinho fica em cima do ponto mais alto e o ponto mais alto fica em cima do ponto mais baixinho. Então, como a gente sabe, sempre do mesmo lado os arremates, a gente vai fazer o ponto baixo sempre no ponto baixo, no ponto alto alongado, perdão. Então, pode vir pra cá ou aqui, tá? Vou trazer aqui desse lado, trazer aqui. Não, aqui. Lembrando também que tem que ser nessas alcinhas aqui, ó. Se vocês virarem, dá pra ver certinho a separação dessas alcinhas. Então, dá uma viradinha assim pra vocês conseguirem ver melhor. E é a alcinha correspondente desse ponto. Toma cuidado pra não pegar essa nem essa. É essa daqui. Sempre, sempre, sempre. Aonde tem o ponto mais alto, vocês vão fazer o ponto mais baixo. E aonde tem um ponto mais alto, vocês fazem o ponto mais alto, tá? O ponto mais baixo, vocês fazem o ponto mais alto. Pegando somente nessa alcinha de trás. Ah, outra coisa. Ná, por que você não tá pegando duas alcinhas aqui do mesmo jeito que você fez nessa primeira carreirinha aqui? Porque quando você pega duas alcinhas aqui desse ponto onda, ele acaba fazendo isso daqui, ó. Ele acaba descendo. Então, por isso que eu pego só essa alcinha de trás pra ele ficar bem levantadinho, tá? Então, vem aqui. Laço esse meu fio, trago aqui pra trás. Primeiro ponto baixo. E aqui vamos novamente subir as escadas. Já vou puxando essa pontinha para arrematar. Meio ponto alto. Já vai segurando aqui. Opa, gente, eu acabei fazendo o ponto com o pontinho que era para arrematar, tá? Isso mesmo. Toma cuidado também com isso, ó. O pontinho que é para arrematar a gente deixa aqui. Laço no próximo ponto, meio ponto alto. No próximo, ó, um ponto alto. E aqui já temos o ponto baixo, que é o ponto alto alongado, tá? Laço, tiro um, laço, tiro um, laço, tiro mais um. E agora vamos descendo a nossa escada. Ponto alto. Meio ponto alto. E por último, o ponto baixo aqui, ó. Olha pra vocês verem, tá? E aqui o processo é o mesmo, meus amores. Fazer a carreira de ponto onda, depois a carreira de ponto baixíssimo. Ponto onda, ponto baixíssimo. E aqui agora vocês podem fazer a quantidade de carreiras de ponto onda que vocês quiserem. Provavelmente eu vou fazer uma carreirinha a mais, tá? Pra mostrar pra vocês. Ó.
Nessa daqui, eu fiz 1, 2, 3 carreiras de ponto onda, e essa daqui é como se fosse uma finalização, tá? Então, vamos contar aqui todas elas, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, tá? Então, provavelmente eu vou fazer uma quinta carreirinha pra mostrar pra vocês como que vai ficar de altura, provavelmente vai ficar da mesma altura da bege, tá? Então, eu vou fazer aí um total de 5 carreiras do ponto onda, tá? Na verdade, 4, né? Porque aqui eu fiz 1, 2, 3 carreiras e essa última muda, tá bom? Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 e depois venho mostrar pra vocês essa última aqui, tá bom? Quando eu tiver essa quantidade de carreiras, eu volto com vocês. Então, meus amores, já subi aqui as minhas ondinhas, como falei pra vocês, ó. Então, subi 1, 2, 3, 4. E agora eu vou fazer a quinta e última, que ela é um pouco diferente, tá? Vocês estão vendo aqui que a primeira, ela fica bem retinha, pra depois subir a ondinha. E as outras, elas são ondinhas dos dois lados, tanto em cima quanto embaixo. E aqui também eu vou ter que fazer esse processo. A ondinha na parte de baixo e retinho na parte de cima, pra gente fechar com os nossos pontos baixos centrados, tá? Então, a gente vai continuar ainda com a agulha 6,5, tá? Pra fazer essas ondinhas. Já fiz todo o arremate aqui nessa parte de dentro, ok? A parte do fio de poliéster aqui do corpo da bolsa a gente já finalizou. A gente só vai fazer mais uma carreira, como falei pra vocês, na tampa, que vai ser do mesmo jeito que a gente faz a base, tá? Do mesmo jeitinho. Mas eu vou mostrar pra vocês o início de novo, pra não ter dúvida. Então, vamos lá. Então, já peguei aqui a minha agulha 6,5, como eu falei pra vocês. E aqui o processo é o mesmo, sempre na parte de trás. Caso você não consiga visualizar qual que é a parte de trás, é só você olhar aquela última carreirinha que a gente fez de ponto baixo, que aqui tem a partinha que tá um pouquinho diferente, tá? Então, eu sei que é aqui, certo? E aqui, meus amores, a gente não vai fazer uma variação muito grande de pontos, a gente só vai utilizar 2, que é o ponto alto e o ponto meio alto, tá? Então, a gente vai utilizar esses 2 pra deixar essa parte retinha. E como que vai ser? Do mesmo jeito que eu falei pra vocês. Aonde a parte mais baixinha a gente faz os pontos mais altos e onde é os pontos mais altos a gente faz os pontos mais baixos, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o ponto alto alongado, tenho aqui um ponto alto e um ponto alto. Então, em cima desses 3, eu vou fazer o ponto meio alto, tá? Então, vamos lá. Então, eu sei que vai ser aqui em cima, ó, bem em cima do primeiro ponto alto. Eu já vou iniciar fazendo o meu ponto meio alto. Ó. Aqui tem 2 formas para vocês começarem, que vocês podem fazer. Laçar o fio aqui, ó, como se já estivesse fazendo o ponto meio alto. Vem aqui no ponto alto da carreira anterior, laço, trago pra cá e finalizo tudo junto, que vai ficar parecendinho, ó, um ponto meio alto. Depois a gente só arremata essa parte aqui. Ou vocês podem fazer o seguinte. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui um outro truque, que eu sei que vocês adoram os truquinhos daqui, né, do canal. E esse, eu vou falar bem melhor pra vocês, eu nunca tinha visto, tá? Então, como que a gente faz? Tem aquele que eu mostrei pra vocês, acabei de mostrar, né? E tem um outro. Como eu falei pra vocês, a gente vai fazer grupinhos de 3. 3 pontos meios altos e 3 pontos altos. 3 pontos meios altos, 3 pontos altos, tá? Então, vai ser essa sequência. Então, eu tenho que iniciar aqui com um ponto meio alto, tá? Então, como que eu vou fazer? Como eu falei pra vocês, a gente vai fazer aqui nesses pontos mais altos. Tem aqui o ponto alto alongado e o ponto alto. Novamente, então, eu vou fazer em cima desse ponto alto aqui da carreira anterior. Então, eu venho atrás, ó. Tem que ser atrás. Eu vou laçar o meu fio, ó, na alcinha de trás mesmo, laço, trago aqui pra cima. Agora, eu laço o meu fio e entro no mesmo lugarzinho, aqui, ó, no mesmo espacinho que eu acabei de fazer esse ponto, ó, bem aqui. Entro aqui como se eu fosse fazer um ponto meio alto normal, ó. Laço, trago aqui pra cima, 1, 2, 3 alcinhas na agulha, laço, tiro todas juntas. Mas, se vocês notarem aqui, ó, eu tenho um ponto meio alto aqui, só que tem esse ponto aqui, ó, essa alça que a gente não gosta muito, né? Porque não tá um resultado bonito, porque não tá aparecendo totalmente um ponto meio alto.
o que que eu faço? Eu solto aqui um pouco essa alcinha, eu tiro essa alcinha que tá me incomodando, ó. Tirei ela, volto a minha alcinha na agulha e puxo essa pontinha, ó. E aqui temos um ponto alto, meio alto, perdão, perfeito. Vamos lá de novo para mostrar para vocês. Eu entro aqui, laço, trago meu fio aqui pra cima, laço, entro no mesmo espacinho, laço, trago aqui pra cima, 3 alcinhas na agulha, laço, tiro todas juntas. Mas o que tá me incomodando é essa alcinha aqui, né? Então, eu solto um pouquinho, tiro essa alcinha aqui, volto a minha agulha na laçada e eu puxo a pontinha que a gente deixou sobrando. E temos aqui um ponto meio alto perfeito, ó, bem lindão. Laço, agora vamos continuar nosso trabalho. Vou fazer aqui mais um ponto meio alto, no próximo, mais um ponto meio alto. Lembrando que são 3, lembra que a gente estava conversando que são 3, né? E agora, vamos para os 3 pontos altos. Laço, venho no meu próximo espacinho, aqui, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Ó, reparem que tá ficando bem retinho aqui, mas ainda assim tá acompanhando a curvinha da parte de baixo, tá vendo? E aqui, como eu falei pra vocês, ficou os pontos mais baixinhos, que são ponto meio alto, ponto baixo, ponto meio alto. E aqui eu voltei novamente no ponto alto alongado, ponto alto. E aqui, a próxima sequência, se eu acabei de fazer o ponto alto, eu tenho que fazer os pontos meios altos. Então, aqui eu laço. 1, 2 e 3. E agora, os 3 pontos altos, tá? E a gente vai dar a volta aqui, gente, nessa carreirinha desse jeito, tá? Porque ela precisa anular essa curva aqui na parte de cima. Então, aqui ela continua acompanhando a curvinha, só que aqui tá ficando retinho. Então, é essa sequência. 3 pontos meios altos, 3 pontos altos. 3 pontos meios altos, 3 pontos altos. Até a gente chegar aqui, que a gente vai fazer os últimos 3 pontos altos, tá bom? Então, pessoal, eu dei toda a volta aqui, tá? E como mencionei com vocês, fiz a sequência bem certinho. E aqui só sobrou os 3 espacinhos pra fazer os 3 pontos altos, tá? Então, vou fazer aqui junto com vocês. 1. Vamos tensionar bem o fio aqui, gente, pra ficar um resultado bem legal. 1. 2. Opa, fiz um ponto meio alto. Então, vamos tomar cuidado, gente, que tem que ser certinho a sequência de pontos que eu falei pra vocês. 2, e agora 3. Então, finalizei aqui a minha carreirinha, certo? Ajustando bem aqui. E agora eu vou trocar a minha agulha e voltar para a agulha número 6 pra gente fazer as nossas carreiras de ponto baixo centrado do mesmo jeito que a gente fez aqui na parte de baixo, tá? Então, aqui soltei a minha laçada, venho nessas 2 alcinhas de cima, ó. Aqui o primeiro ponto, né, o ponto meio alto falso, vem nessas 2 alcinhas de cima. Trago aqui pra trás essa alcinha. Olha pra vocês verem, gente. Fala pra mim que isso daqui não tá um ponto meio alto perfeito, né? E agora, vamos fazer o mesmo processo que a gente fez aqui, tá? Eu vou separar a correntinha. Deixa eu só tensionar bem esse fio aqui, gente. Aí. Eu gosto do resultado bem bonito. Volto aqui de novo. Trago aqui pra trás. Separo os fiozinhos. E agora, a gente vai pegar de novo as 2 alcinhas, tá? Então, aqui, a gente vai pegar aonde dá, ó. Tá vendo que tem os nozinhos em todos os pontos?
a gente vai fazer do mesmo processo que a gente fez aqui. A gente vai pegar e vai fazer a primeira carreira pegando nessas duas alcinhas. E depois vamos fazer mais uma carreira de ponto baixo centrado. Então, aqui vai ser só ponto sobre ponto, né? Ponto baixo pegando nessas duas alcinhas de trás. E depois a gente faz o fechamento e sobe mais uma carreira de ponto baixo centrado. Dei toda a volta aqui, meus amores, fazendo os pontos baixos centrados. E agora vamos pro fechamento, ó. Pega aqui nessa alcinha de trás, mesma coisinha, gente. Lastrar aqui pra trás, agora tô fazendo mais rapidinho porque eu já mostrei pra vocês bem detalhada a parte de baixo, né? Venho no meu primeiro pontinho, ponto baixo centrado, uma alcinha pra cada lado. Laço aqui, ajusto bem e vamos pra uma carreira de ponto baixo centrado, tá? Como falei pra vocês, no meu caso, eu fiz duas aqui embaixo, então aqui em cima eu também vou fazer duas. Se você fez três, você vai ter que fazer as 3 carreirinhas nessa parte aqui de cima, tá? Vou dar toda a volta aqui, já venho pra cortar e mostrar pra vocês o arremate mais uma vez. Dei toda a volta aqui, meus amores, agora a gente só vai cortar o fio, tá? Que é a parte do corpo da nossa bolsa, a gente já finalizou. Solto aqui a minha laçadinha, o mesmo processo que a gente tava fazendo. Vem nas duas alcinhas aqui de cima, lastro aqui pra trás, viro o meu trabalho. Antes de passar no meio das duas alcinhas, eu pego o nozinho e venho aqui no meio, ó. Lastro aqui pra trás e ajusto. Vou dar o nozinho bem aqui, onde eu fiz o fechamento da carreira anterior, só pra deixar bem certinho aqui essa laçada, porque às vezes, quando a gente vai fazer o arremate, pode ser que vocês puxem demais e desmanche esse nozinho aqui, tá? E dessa forma, o nozinho vai ficar bem no lugar certinho, tá certo? Vai ficar bem bonitinho no lugar certinho, ok? E agora, meus amores, vamos pra tampa da nossa bag frasqueira, tá? Depois a gente vai arrematar, aqui a gente dá uma ajeitadinha, dá uma puxadinha, porque geralmente a gente mexe muito nela, né? E olha pra vocês verem como que vai ficando, ó. Aqui é a parte de trás e essa é a parte da frente. Depois é só ajeitar, porque a gente mexe muito com a coitadinha. Olha pra vocês verem que legal essa parte que ficou. Eu fiz um pouquinho mais alto, como falei pra vocês. Vou até medir pra vocês verem aqui. Ficamos com 14 centímetros só nessa primeira parte, tá? E agora vamos pra tampa, que eu quero dar mais algumas diquinhas pra vocês. Uma dica super simples que vai ajudar bastante. Então, pessoal, vamos lá. Já tenho aqui meu fio, tá? Eu só vou dar uma introdução pra vocês, porque, querendo ou não, o processo da tampa é o mesmo da base, gente. É a mesma coisinha. Como eu falei pra vocês, a única coisa que vocês vão deixar nas duas carreirinhas, no número de carreira que vocês deixaram na parte de baixo, tá? Do mesmo jeito. A única dica que eu quero dar aqui pra vocês é de não tirar toda a película do acrílico espelhado, tá? Então, vocês vão posicionar junto com a base, porque a gente vai crochetar nele. E a gente vai crochetar assim, ó, dessa forma, com a alça virado pra você, tá? Então, a gente vai fazer esse trabalho aqui do lado de fora, tá? Toma cuidado pra não fazer ao contrário. Outra coisa, eu não vou tirar totalmente essa película, eu vou tirar só a parte de onde tem os buraquinhos, ó. Vou deixar só essa parte soltinha e vou evitar tirar tudo. Por quê? Pra evitar riscar, gente. Depois que vocês finalizarem tudo, é só tirar toda a película. Mas, por enquanto, a gente só tira aqui essa parte de onde tem os furinhos, tá? Ó. Então, deixa assim. Posiciona na bolsa. Lembrando que a parte do acrílico espelhado pra cá, gente, tá? Toma cuidado pra não crochetar ao contrário. Essa parte brilhosa aqui pra cima. E outra coisa, gente. Eu troquei a minha agulha da Fios Kiki por uma agulha de aço. Ai, não, por que? A agulha é ruim? Não, gente, não é ruim. Ela tem um material diferente, tá? Eu vejo algumas meninas comentando, ah, eu não gostei da agulha porque ela quebrou. Gente, é o mesmo caso de uma bolsa de crochê com uma bolsa comprada aí em outras lojas, que não seja de crochê. O material é diferente, o manuseio é diferente também. Para lavar uma bolsa de crochê, o processo é totalmente diferente, porque o material é mais delicado. Isso quer dizer que a sua bolsa de crochê é ruim? Com certeza não, gente. Só significa que a gente tem que ter um cuidado maior, tá bom? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter com uma agulha que ela é mais delicada,
tem um material diferente, por isso que ela desliza muito mais fácil no fio, porque ela tem um material mais delicado, mas evitem trabalhar com ela em trabalhos assim, ó. Como a gente vai trabalhar nessa parte aqui, que tem um reforço, digamos assim, então evita trabalhar com ela. Se for um ponto muito apertado, também evita, tá? E também evita derrubar no chão, porque pode quebrar se derrubar no chão, tá? Mas eu sou apaixonada por essa agulha, sempre vou defender ela, gente, independente de qualquer coisa. Então vamos lá. Ainda mais eu, gente, que quebrei uma da Prim, né, gente, que foi quase R$90. Ó, deixo aqui dobradinho e venho trabalhando do mesmo jeito que eu fiz na base, tá? Então, são essas as diquinhas que eu quero passar pra vocês. Que é super simples, tá? Algumas dicas que podem ajudar muito. Lembrando que a gente fez a parte da base na agulha número 6. E aqui também a gente precisa fazer a parte da tampa na agulha número 6. Então, a gente vai crochetar aqui, deixando a pontinha. E agora, caso você tenha dúvida, é só voltar no início desse tutorial, tá, gente? Que senão vai ficar maior ainda esse tutorial do que já está, porque tá um tutorial bem completão, bem detalhado. Então, é só vocês voltarem aí, tá? No início, depois dos materiais, e fazer todo o processo do mesmo jeitinho, porque tem que ser a mesma quantidade de pontos. Lembrando que aqui a gente vai crochetar já com o acrílico espelhado. É só manter bem juntinho, porque o número de furos é a mesma coisa, e vocês vão fazendo o mesmo processo, tá? Quando eu tiver aqui com a minha tampa prontinha, eu venho pra gente começar a aplicar o nosso zíper. Então, meus amores, já finalizei aqui a altura da minha tampinha, como falei pra vocês. Como eu fiz a parte de baixo da nossa frasqueira com 2 carreiras, eu só fiz as 2 carreiras aqui na tampinha, tá? Caso você queira fazer mais, é só fazer mais carreiras, tá bom? Já cortei aqui o meu fio e vamos pro arremate, tá? O mesmo arremate de sempre. Aqui nas 2 alcinhas de cima, solto toda essa laçadinha, já cortei o fio, tá? Laço, trago aqui pra trás. Agora eu venho no nozinho primeiro, pra depois sair no meio das 2 alcinhas. Trouxe aqui pra trás, ó. Agora eu venho aqui, gente, onde eu fiz o fechamento da minha carreira, só pra dar aquele nozinho pra manter essa alcinha no lugar, tá? Na hora que a gente for arrematar. Aqui, ó. Fecho bem, porque daí não vai correr esse pontinho. E a gente vai esconder aqui essas alcinhas por dentro dos pontinhos, tá? Corto o fio e dou um pinguinho de cola, tá? Lembrando que não pode esquecer de fazer os arremates, meus amores. Tem que fazer o arremate pra ficar bem bonito aqui esse acabamento, tá certo? Ó. Agora eu corto aqui esse excesso. Ó, eu levanto aqui bem aonde eu cortei. Dou um pinguinho de cola aqui. E eu dou uma puxadinha na perninha do ponto pro lado, só pra apertar aqui em cima, ó. E assim fica mais bonitinho o arremate, tá? Olha pra vocês verem. Então, apertando aqui, vai ficar mais bonitinho aqui, ó. Aperta bem e tá arrematado essa pontinha, tá? Eu já fiz o arremate, porque agora a gente vai começar a união do nosso zíper, tá bom? Eu gosto, gente, de começar pela parte aqui da tampa, porque daí a gente só vai aplicar já direto com a tampa. A gente vai ter uma visualização bem melhor, tá bom? Outra coisa muito legal aqui, gente, porque os pontos com os furos estão quase iguais, tá? A gente só vai ter que fazer uma modificação em um pontinho, porque a gente sabe que na nossa base, do mesmo jeito que a gente fez a base, a gente fez a tampa, a gente tá com 48 pontos, e no nosso zíper a gente tem 47 furinhos, tá? Então, a gente vai fazer aí só uma mudancinha. Outra coisa também, você pode colocar aqui e falar, meu Deus do céu, Ná, tá grande, vai ficar grande. Não vai, meus amores, a gente vai começar a fazer a união e vocês vão ver como vai ficar bem certinho, tá? Então, pra começar, eu vou dividir aqui, gente, essa parte de cá, ó. Essa partinha aqui, eu vou deixar junto com a minha alça, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou puxar essa alça pra cá, pra fora.
Ó, e eu vou usar os quadros como parâmetro. Então, se você posicionar aqui, ó, mais ou menos aonde tá o quadro, vocês vão conseguir ver a distância, ó. Vai ficar praticamente um pontinho aqui, ó. Tô falando aqui. Vai ficar aqui com o buraquinho desse quadradinho, vai ficar quase um pontinho de distância deste quadro aqui. E aqui também, ó. Então, a gente vai fazendo aqui ponto sobre ponto dos pontos baixíssimos. E aqui vai ficar aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar bem aqui. Caso você queira movimentar, tá? Vocês podem também fazer aquela compensação nessa parte para ficar o mais próximo possível, fazendo aqui, ó. Já vou mostrar pra vocês, tá? Mas, ó, tem que ficar entre os quadros da alça, como eu falei pra vocês, tá? Então, a gente vai levar só a parte da base, porque não o quadro ele movimenta. Então, ó, aqui tá quase juntinho e aqui também tá pouca coisa, mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Porque a gente só vai fazer uma compensação, como eu falei pra vocês, ok? Então, vamos lá. Coloco aqui a minha agulha nesse pontinho que eu falei pra vocês, que eu baseei que vai ficar bem legal, ó, aqui. E eu pego o meu fio de malha pra gente fazer a união. Então, peguei aqui meu fio de malha, sempre tensionando bem. E aqui, gente, eu vou fazer a costura pegando as duas alcinhas do ponto baixo da tampa, tá? Então, deixo aqui uma pontinha pra gente arrematar depois. Laço, trago aqui pra frente. Venho no próximo ponto baixo e no próximo buraquinho. A pontinha a gente deixa aqui, tá, gente? Depois a gente vai arrematar tudo bem certinho. Lastrar aqui pra frente, um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, ó, pegando as duas alcinhas de baixo, laço, um ponto baixíssimo. Próximo, laço, um ponto baixíssimo. No próximo, laço, um ponto baixíssimo. Deixa eu só tirar essa pontinha aqui. Próximo laço, ó, eu tô fazendo ponto sobre ponto, tá? Em cada buraquinho aqui. Deixa eu só tensionar esse fio. Vai ficar bem bonito. O acabamento. Vem no próximo, já vem no próximo buraquinho. Um ponto baixíssimo. Ó. O próximo, um ponto baixíssimo. E eu cheguei aqui no meu último pontinho, tá? E aqui, ó, eu vou olhar pra ver se eu estou gostando desse resultado. Ó, porque o quadro, ele tá bem aqui, ele tá mais ou menos no próximo ponto baixíssimo, ponto baixo, ó, bem aqui. E aqui também vai ficar mais ou menos isso, só que vai ficar um pouquinho mais distante da onde tá o quadro. E o que que eu vou fazer aqui? Eu vou já fazer a parte da compensação na sequência, ó. Eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, normalmente. E como eu tenho pontos a mais na parte de crochê, o que que eu vou fazer? Esse próximo ponto baixíssimo, eu não vou vir nesse buraquinho. Eu vou vir novamente aqui, ó. No último buraquinho que eu fiz, o ponto baixíssimo, tá? A gente entra no mesmo buraquinho. E faço aqui um ponto baixíssimo. Então, aqui eu já fiz a minha compensação. E agora, eu só vou fazer ponto sobre ponto. Eu não preciso fazer mais nenhuma compensação, porque como eu falei pra vocês, eu só tenho que fazer uma, porque aqui eu só tenho uma diferença de um pontinho, tá? Então, olha pra vocês verem, aqui eu acabei aproximando um pouquinho mais essa parte aqui desse quadro, ó, tá vendo? Ficou quase aqui a mesma distância. Ficou bem centralizado essa parte com essa parte aqui. Então, eu faço já depois que eu faço toda essa parte aqui, tá? E agora, eu vou fazer ponto sobre ponto, sem pular nenhum, como falei pra vocês, porque a gente já fez esse processo ali. Quando eu chegar ali no meu último buraquinho, eu volto com vocês. Então, pessoal, dei toda a volta aqui fazendo ponto sobre ponto, como falei pra vocês, tá? Ficou bem certinho do jeitinho que eu queria. Essa parte aqui junto com a parte do quadro da alça, tá? A gente deixa o mais centralizado possível. E, como falei pra vocês, a gente só vai fazer uma compensação de ponto. Corto aqui meu fio.
E vamos fazer o arremate, que é o mesmo de sempre. Solto toda essa alcinha. Venho aqui no meu 2 pontos baixíssimos. Trago pra cá, pra trás. E agora eu volto aqui, gente, ó. No último pontinho, antes de sair nas 2 alcinhas, ó. Então, fica assim o fechamento. Agora eu só dou um nozinho aqui, ó. Atrás, tá? Não muito forte, pra não desmanchar esse último pontinho. E agora eu vou trazer as pontas pra dentro dos buraquinhos e esconder por baixo, tá? Trago aqui, só pra ter uma divisão, tá? Então, trago aqui pra baixo, como falei pra vocês. Deixa eu abrir aqui pra facilitar, tá? Então, trago aqui pra baixo, essa pontinha. Aqui fica mais fácil de trazer pra baixo, ó. Dos dois lados, tá? Vou fazer esse processo com os dois. E essa outra pontinha trago pra esse próximo buraquinho aqui. E vamos esconder aqui embaixo, gente, ó. Entre as perninhas dos pontos baixos. E a gente vai fazer aquele mesmo processo de arremate que falei pra vocês, tá? Pra ficar bem bonito e bem, opa, bem firminho. Eu vou fazer o arremate aqui, gente, e já venho mostrar pra vocês como que a gente vai utilizar, como que a gente vai unir, perdão, essa parte de cima com o restante da nossa frasqueira. Então, pessoal, tô aqui com a parte de baixo já toda arrematadinha, a parte da tampa também, ó, tô até com a película ainda. E agora a gente vai fazer a união também da parte de baixo, tá? Aqui, gente, precisa prestar muita atenção, porque não pode ficar torto. Aqui, a parte da tampa tem que acompanhar a parte da base, ok? E aqui, gente, não tem muito o que fazer. Caso fique torto, tem que desmanchar e refazer, tá? Porque tem que ficar lisinho, certinho. Como se fizesse aqui parte 1 da sequência da base. Ó, a base tá aqui, então aqui também nessa parte de cima tem que estar tudo certinho, não pode ficar torto. Tem que ficar bem retinho aqui a parte da alça, acompanhando a lateral aqui, ó. Eu posicionei aqui mais ou menos do jeito que eu acho que vai ficar correto. Aqui a parte também. Aqui tem que acompanhar mais ou menos a parte da base lá embaixo, tá? Então, aqui eu acho que vai ficar o correto, tá? Então, aqui o que eu faço? Eu abro o zíper totalmente. Ó, vou abrir o zíper, venho com a minha agulha no ponto correspondente e faço o mesmo processo. Ó, então aqui é onde eu acho que vai ficar legal, tá? Vou pegar o meu fio e vamos fazendo os pontos baixíssimos aqui, do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês na tampa, tá? Trago pra cá, pra trás, trago aqui pra frente. Já venho fazendo meu primeiro ponto. Venho no próximo buraquinho, laço. Ponto baixíssimo. Toma cuidado só pra não tá fazendo com o fio que a gente deixou sobrando, que é o que eu tô fazendo. A gente vai fazer, gente, com o fio do rolo, tá? Então, laço. Um ponto baixíssimo. Venho no próximo.
a pontinha que a gente deixa, a gente vem tensionando bem aqui esse fio. Ponto baixíssimo. O próximo ponto baixíssimo. E eu vou fazer esse processo até aqui, o último espacinho aqui para mostrar para vocês mais uma vez a compensação de ponto. Então, pessoal, fiz aqui toda a parte dos pontos baixíssimos aqui desse quadradinho. E aqui eu vou fazer a minha compensação, como falei pra vocês. Eu venho no próximo pontinho, aqui, só que eu volto no último buraquinho que eu fiz o ponto baixíssimo. E faço aqui ele. E agora eu sigo fazendo pontos baixíssimos. Aqui tudo bem certinho, não tem mais compensação nenhuma, tá? E aqui a gente já vai conseguir ir visualizando pra ver se tá retinho, porque como eu falei pra vocês, tem que ficar bem retinho essa parte aqui, ó. É só vocês fecharem o zíper e ir olhando pra ver se tá reto, tá? Então, vou dar toda a volta fazendo essa união e já venho pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, já fiz toda a costura aqui, tá? Ficou bem certinho, como mencionei com vocês. Tem que estar bem acompanhando a base aqui, a alça, ó. Tá o desenho bem certinho. E agora só falta o mesmo arremate que a gente já está fazendo desde o comecinho, né? Que é soltar aqui a laçada. Deixa eu abrir aqui o zíper. Solta a laçada. Venho no meu primeiro ponto baixíssimo. Agulha de trás pra frente. Puxa a pontinha e volto aqui pra dentro, ó. Mesmo fechamento. Mostrei pra vocês, ajusta bem aqui. Os dois lados. Aqui a gente dá um nozinho, que a gente vai fazer o mesmo fechamento que a gente fez na parte da tampa, tá? Puxo aqui pra cá e faço o arremate aqui entre os pontos. E também vamos tirar agora a película do acrílico espelhado, tá? Vou fazer o arremate aqui e já venho aqui pra gente finalizar a nossa aula. Então, meus amores, frasqueira maré finalizada, gente. Olha pra vocês verem que lindeza, todos esses detalhes. A parte de baixo. Gente, e eu também quero mostrar pra vocês que utilizou pouquíssimo fio do fio poli. A gente só gastou 20 gramas desse fio, então sobrou bastante, tá? Aqui o fio poli tem em média 280 gramas, então ficamos com 262 gramas. E o fio de malha, a gente tem em média 260 gramas em cada rolinho. E ainda sobrou aqui 28 gramas de fio de malha, tá bom? A medida final, a parte da altura. Então, essa aqui que eu mostrei pra vocês ficou com 20 centímetros, tá? Então, como eu aumentei uma ondinha a mais, ela ficou um pouco mais alta, tá? Mas lembrando que no decorrer da aula eu mostro tudo pra vocês, as outras duas que a gente tem aqui também, tá bom? Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo, desse lançamento, que eu tô muito feliz em participar. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para me saber que vocês assistiram todo esse passo a passo, tá bom? Lembrando que vou deixar para vocês o cupomzinho aqui na tela e todos os links na descrição do lançamento do kit bag frasqueira lá da loja Matilda, tá? Aproveita que tá com preço promocional de lançamento. E utilizando o meu cupom que é NAH, vocês têm mais 5% de desconto na compra do kit lançamento da loja Matilda. Gente, então tô muito feliz. E se você assistiu todo esse passo a passo, comenta aqui embaixo maré pra mim saber que você assistiu tudinho, tá bom? Beijão, meus amores, e até a próxima aula.